É melhor criticar do que mudar. E é isso que eu vou estar falando nesse vídeo de hoje. Então estamos aí iniciando mais um dia aí que Deus preparou para nós. E hoje eu vou falar algo importante e vou te explicar o porquê é mais fácil criticar do que mudar. Por que que as pessoas estão criticando você quando você muda? E eu vou te explicar isso com detalhes para você entender. Quem tiver conseguindo me ouvir aí, me dá um ok. Se você tiver conseguindo me ouvir perfeitamente, me dá um ok que eu vou seguir aqui com essa aula de hoje, se estiver tudo ok. Então vamos lá? Então vou te explicar agora os motivos. Por qual motivo as pessoas preferem criticar? Eu vou te explicar agora. Porque é mais fácil criticar do que mudar. Mudar é difícil. Criticar é mais fácil. Por isso que a maioria das pessoas não mudam. Por isso que a maioria das pessoas reclamam. Por isso que a maioria das pessoas tem medo. Por isso que a maioria das pessoas tem doenças, dores, tomam remédios. Reinaldo, por quê? Porque é mais fácil criticar do que mudar. Preste atenção, as pessoas não têm inveja do seu sucesso. As pessoas não têm inveja porque você vive uma vida boa, sem doenças, sem dores, sem remédios, sem lamentações. As pessoas não têm inveja disso. As pessoas só querem uma coisa: tentar puxar você para baixo. Mas Reinaldo, então as pessoas são pessoas más, as pessoas são ruins. Não, isso está no subconsciente dela. Então talvez não é a pessoa que é ruim, é o ser humano que aprendeu desde cedo as coisas e aí elas pensam que devem continuar dessa forma, só que ela vê uma pessoa indo no caminho contrário. Peraí, estou vendo uma pessoa ali, ela está indo totalmente diferente do que eu aprendi. Essa pessoa está indo totalmente diferente de tudo. Essa pessoa não tem doença, não toma remédio, não sente dores, come totalmente diferente de todo mundo, dorme nos horários diferentes de todo mundo, faz atividade física em jejum, faz meditação. Essa pessoa está indo ao contrário de tudo. Então, o que o subconsciente da maioria das pessoas pensam? Se eu for fazer isso, eu vou ter que mudar toda a minha mente. Eu vou ter que reprogramar tudo. Então, a sua mente diz o que para você? Tenta puxar essa pessoa para baixo um pouquinho. Ela não pode ir do jeito que ela está indo. Tenta puxar ela um pouquinho. Oferece um bolo, oferece um café, oferece um refrigerante, oferece ali para ela um prato de arroz com feijão. Ela tem que aceitar alguma coisa, porque se ela aceitar alguma coisa, você puxou ela um pouquinho para baixo. Ela é parecida com você. Então, o seu cérebro e a sua mente, para você que ainda não entendeu, e para você que já começou as mudanças e tem alguém tentando criticar você e puxar você para baixo, você deve entender uma coisa: a pessoa não é que ela está com inveja de você, é porque você está indo num nível muito alto e o cérebro dela não consegue pegar isso e dizer: vamos mudar para ser como ela. Vamos mudar para a gente ficar livre de doença, de remédio, de fila de hospitais. Vamos viver o melhor da vida, conectar com Deus. Você até quer isso, só que sua mente vai dizer o seguinte: é muito difícil, não tem jeito, é muito difícil chegar nesse nível, então vamos criticar. Aí as pessoas vão dizer o seguinte, agora que eu vou entrar para você entender. Então as pessoas vão dizer o seguinte: olha, eu cuido muito da saúde,
mas não como você. Você é muito radical. Reinaldo, e por que as pessoas vão chamar o outro de radical? Porque, na verdade, é o ego que está dizendo: chama de radical para ver se ele come ali um pedaço de bolo, um pão de queijo, toma um leite, toma um café. Chama de radical para ver se ele baixa um pouquinho o nível. Porque, na verdade, o que essa pessoa queria dizer para você era o seguinte: eu cuido muito bem da minha saúde, mas você é um exemplo. Você cuida muito mais da saúde. Só que ninguém vai te dizer isso, porque lá no subconsciente o cérebro diz: tenta puxar para baixo. Então ela diz o seguinte: eu cuido da saúde, mas não como você, que você é muito radical. Ou seja, o cuidar bem da saúde para o outro que não quer mudar, ele vai chamar você de radical, ao invés de dar parabéns para você, ao invés de dizer: olha, você é um exemplo, eu queria ser como você. Só que ninguém vai dizer isso. Eles sempre vão tentar puxar você para baixo. E isso é o normal, isso é o natural, porque isso é o cérebro humano, isso é o subconsciente. Aprendeu desde pequenininho tudo de uma forma, foi ensinado que precisa se socializar, foi ensinado que precisa sentar à mesa e comer como todo mundo, foi ensinado que precisa viver em sociedade como todo mundo, foi ensinado que precisa ser aceito pela sociedade, foi ensinado: eu preciso ser aceito pelas pessoas, então eu tenho que aceitar o que me oferecem, eu tenho que viver como a maioria. Então as pessoas cresceram dessa forma. Então isso não é que as pessoas que estão à sua volta são pessoas ruins. Isso não é porque as pessoas que estão à sua volta, a sua família, seus amigos, querem o seu mal. Não! Isso é o subconsciente delas e o cérebro dizendo: não conseguimos chegar onde ele chegou. Não conseguimos mudar os nossos hábitos. Não iríamos conseguir dormir cedo, acordar cedo. Não vamos conseguir fazer atividade em jejum. Não vamos conseguir tomar probiótico e comer frutas de manhã. Não vamos conseguir parar de comer ao pôr do sol. Não vamos conseguir dizer não para as pessoas que não vamos para festa, para reunião, para igreja, para lugar nenhum à noite, é horário de dormir. Não conseguiremos chegar no nível que ele chegou. Então, sabe o que? Ao invés da gente aplaudir ele, vamos criticar. Critica, vai lá, subconsciente. É o subconsciente que está dizendo: critica para baixar um pouquinho o nível, para a gente pelo menos ficar, que nós somos seres humanos iguais, nós crescemos iguais. Por que essa pessoa está indo na direção contrária? Não, puxa ele para cá, vamos lá, todo mundo, vamos pegar energia. Isso é o subconsciente está dizendo. Não é porque as pessoas à sua volta são pessoas más. É a energia dessas pessoas em volta que está numa energia igual. Então essa energia igual delas, elas vão fazer o quê? Está vendo você indo por um caminho totalmente diferente. Você está indo por um caminho totalmente diferente. Então essa energia das pessoas diz o seguinte: ele está indo por um caminho diferente. Só que aqui nós não vamos conseguir chegar nesse nível. Vai lá. É a mesma coisa. Isso está falando no subconsciente de cada um, sem ninguém combinar nada. Mas um vai falar: come um pouquinho. O outro vai falar: toma um refrigerante. O outro vai falar: não, come só um pouquinho, não precisa ser tão radical. Para que? Fica mais um pouquinho com a gente. Parece até que foi tudo combinado, mas não são. É a energia em volta. Então isso é para vocês entenderem.
e não ficar chateado, não ficar chateada com as pessoas que estão te criticando. Elas estão fazendo isso não é porque elas não te amam, não é porque elas não gostam de você. Isso é uma frequência vibracional que elas têm. Mas Reinaldo, tem amigo meu que deixou de ser amigo. Pois é, isso é forte. Vou entregar uma chave para você aqui agora, que essa aula é breve. Reinaldo, eu tenho pessoa da minha família que não fala mais comigo, eu tenho amigo que me abandonou. É forte. Quando você andar na direção contrária, vai ter pessoas do seu lado que não vão suportar o seu crescimento. Tem pessoas do seu lado que não vão suportar ver você mudando de nível. Não irão suportar. É uma dor imensa que essas pessoas irão sentir. Eu até arrepio falar isso. É uma dor imensa que essas pessoas à sua volta irão sentir por ver você feliz. Que alegria é essa? Porque isso é uma frequência que vai bater com a delas. Que negócio é esse? Essa pessoa está feliz todo dia. E eu estou aqui usando máscaras. Eu estou aqui aceitando tudo. Eu falo para as pessoas que eu estou bem. Eu falo para as pessoas que eu estou feliz. Mas chega à noite, ninguém vê. Eu vou lá tomar meu remédio da insônia. Eu vou lá tomar o meu remédio da depressão. Eu vou lá tomar o meu remédio da pressão. Mas na hora que eu chegar no meio das pessoas, eu vou rir de novo. Vou rir. Vou tomar refrigerante, né? E depois eu saio de fininho, vou tomar meu remédio do estômago, o meu remédio do colesterol, o meu remédio da diabetes. Mas quando eu estiver no meio das pessoas, eu tenho que conviver na sociedade. Eu tenho que ser aceito pelas pessoas. Eu tenho que viver como todo mundo. Porque se eu não viver como igual todo mundo, eu vou ser criticado. Igual o Reinaldo é criticado. Igual as pessoas que andam na direção contrária são criticadas. Então preste atenção. Quando você começar a mudar, subir de nível, vão ter pessoas que antes diziam que te amavam, elas não vão suportar mais ficar perto de você. Você sabe por quê? Porque se elas ficarem perto de você, elas precisam fazer essas mudanças. Só que elas não estão dispostas a fazer essas mudanças. Então, ao invés delas fazerem essas mudanças, elas preferem se afastar de você. Elas preferem deixar de viver, de conviver com você, do que ficar vendo você indo para um outro nível. Presta atenção. O que eu estou falando nível aqui é porque as pessoas estão acostumadas a ver só nível de dinheiro, né? Ah, de dinheiro, ficar milionário, ganhar dinheiro. Não. Eu estou falando aqui de nível de crescimento e evolução espiritual. Evoluir como ser humano. Eu não estou falando nada de dinheiro aqui, só para vocês entenderem. Quando você começar a crescer, evoluir, descobrir o verdadeiro propósito de vida, descobrir o verdadeiro significado da vida, as pessoas que estão à sua volta e não estão dispostas a mudar, elas vão se afastar, porque elas não querem viver isso. Elas não querem sair da Matrix. Elas não querem sair do sistema. Elas não querem ser criticadas. Elas não querem achar que podem ficar sozinhas. Elas têm medo da solidão. Então elas vão fazer o quê? Eu tenho que me afastar. Porque se eu não me afastar, eu vou ter que mudar.
Porque quando você começa a crescer, a sua vibração começa a ser forte. Ou as pessoas que estão à sua volta, ou elas mudam, ou elas vão começar a criticar você, vão começar a agredir você. Reinaldo, mas por que acontece isso, Reinaldo? A minha família, os meus amigos, por que eles vão começar a me agredir? Porque eles vão tentar fazer com que você volte a ser como era antes, que você volte a ser como eles. Porque quando você está num nível maior, você força as pessoas a ficar, martelando ali no subconsciente dela. O subconsciente dela está dizendo o seguinte, quer dizer, o consciente dizendo para o subconsciente: você tem que mudar, você tem que mudar a alimentação, olha lá, você tem que dormir cedo, olha lá, ele tomava um monte de remédio, não toma mais, você vai ter que mudar, você vai ter que mudar a alimentação, olha lá os exames dele perfeito, olha lá, ele está todo dia, você não vê ele resfriado, não vê gripado, você vai ter que mudar. Então o consciente está falando para o subconsciente dela: você vai ter que mudar, e ela não aguenta, ela fala: não vou mudar não, eu vou mudar de casa, eu mudo de cidade, eu bloqueei ele da rede social, mas não quero mais ver ele na minha frente não. Mas não é porque a pessoa não gosta de você, é porque a mente dela não está querendo ter o trabalho de mudar. Então ela vai te criticar, ela vai brigar com você, ela vai te agredir, ela vai bloquear você das redes sociais, ela não quer te ver mais. Porque o consciente está falando para o subconsciente: você tem que mudar, você tem que dormir cedo, você tem que parar de comer industrializado, processado e refinado, você tem que fazer atividade em jejum, você tem que parar de misturar esses alimentos. Você está misturando, você não está vendo que ele está ensinando que não pode. Até uma hora que a mente dela não aguenta, dá uma pane. Não, vamos, é melhor ou eu critico, ou eu brigo, ou eu sumo, eu não quero ver ele mais na minha frente. Porque se eu continuar aqui, eu vou ter que fazer as mudanças. E eu não quero fazer essas mudanças. Vai ser doído. Eu ter que deixar meu bolo, ter que deixar meu café, ter que deixar meu leite. Vou ter que apagar as luzes à noite. Eu quero assistir televisão, eu quero assistir minha série da Netflix. A pessoa fica doente só de pensar nisso. Como que eu vou parar de beber refrigerante? Como que eu paro de beber cerveja? Como é que eu vou dizer não para as pessoas? Não posso. Eu tenho que tentar ou criticar ele, ou baixar o nível dele, ou eu sumir daqui. Então isso é só para encerrar essa aula de hoje. Pare de ficar achando que as pessoas estão com uma inveja de você. Pare de achar que as pessoas são más, que as pessoas não te amam, que as pessoas não gostam de você. Isso é apenas o ser humano, é o ego do ser humano. O ser humano, ele prefere criticar do que mudar, mas a culpa não é das pessoas. Elas aprenderam desde pequenininha, 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, com 7 anos, tudo está lá no subconsciente. Os pais foram dando. E aí, para mudar, tem que fazer o que eu fiz. Para mudar, você tem que ressignificar a vida. Para mudar, tem que existir uma metanoia. Você tem que ressignificar tudo. Renovar completamente a sua mente. Você precisa reprogramar tudo que você aprendeu. E saiba de uma coisa: 99% das pessoas não vão fazer isso. Então a culpa não é da sua família, não é dos seus amigos. Fique tranquilo, fique tranquila. Vai ter gente que não vai querer nem ver você mais. Mas não é porque ela te ama, não te ama. É porque ela não consegue, o cérebro dela não consegue raciocinar, não consegue ali
ficar olhando as mudanças que você fez, mas ela gostaria muito de fazer, mas não consegue. E aquilo ali é uma dor para ela. Então ela vai preferir ficar no meio das pessoas, dizer que está bem, e depois em casa ela toma os seus remédios. Ela vai preferir dizer sim para todo mundo e continuar indo para os hospitais, pegar os seus medicamentos. Ela vai continuar comendo o seu bolo, o seu pão de queijo e dizer: por que isso acontece comigo? Ela vai continuar comendo seus sanduíches, saindo à noite e dizendo: eu não sei por que essa depressão é comigo. As pessoas vão continuar se lamentando, sabendo o que precisa ser feito, mas é melhor criticar do que mudar. Fica com Deus, um abraço.